Era mais uma aulinha aqui. População mundial, na verdade vamos falar sobre demografia, né? Quando você fala de demografia, você está falando da área da ciência geográfica que estuda a dinâmica da população humana. Quando você fala da população mundial, a gente tem alguns dados importantes, né? Primeiro, o que é população? É um conjunto de pessoas que vivem em determinado espaço, seja esse sob a dimensão mundial de um continente, país, região, estado ou uma área específica, até uma sala de aula mesmo, certo? A gente está falando então de uma análise demográfica, ou seja, da população, e você fala assim, ó, até 1650 você tinha alta natalidade e mortalidade devido à fome, guerras e doenças, ok? De 1650 até 1850 você teve o período chamado da Revolução Industrial, o que provoca uma diminuição das mortalidades dos países europeus. Por quê? Pelas melhorias que vão acontecer a partir da Revolução Industrial. Entre 1850 e 1950, diminui a natalidade nos países desenvolvidos, na Europa. Por quê? Porque as pessoas começam a se preocupar em trabalhar. Se elas estão trabalhando, elas estão tendo menos filhos. Porque um filho, quer queiram, quer não, ele acaba atrapalhando bastante uma carreira e um monte de coisas, né, que a gente pode pensar, digamos que monetariamente, né, o que a gente precisa para viver. A partir de 1950, você tem a chamada explosão demográfica nos países subdesenvolvidos. O que é essa explosão demográfica? Eu brinco muito que pobre não tem filho, tem ninhada, né? É muita gente nascendo. As camadas mais pobres acabam tendo um contingente muito grande de filhos, o que a gente dá o nome de explosão demográfica. Lembre que crescimento populacional, a gente fala da seguinte situação. Todas as estatísticas mostram que a população mundial tem crescido de modo contínuo ao longo do tempo, porém com intensidades e proporções diferentes. De acordo com os estimativos publicados já pelo IBGE, nesse ano a população mundial já ultrapassou 6,8 bilhões de habitantes, praticamente 7 bilhões de habitantes que nós temos hoje no planeta. Quando você fala da evolução demográfica mundial entre 1900 a 2025, através desse gráfico você olha que o crescimento da população foi dividido em 3 fases. As 3 fases vão decorrer da chamada transição demográfica, que explica a tendência da população mundial a se equilibrar à medida que caem as taxas de natalidade e de mortalidade. Tudo bem? Vamos adiante então. Aqui você vai ver o seguinte. Qual é a primeira fase que você tem? A fase do crescimento lento. Embora no início dos tempos, até o final do século XVIII, mais ou menos por ali, a taxa de natalidade tenha sido elevada, a taxa de mortalidade também era elevada, o que justifica o baixo índice de crescimento demográfico desse período. A expectativa de vida era muito baixa, as pessoas iam morrer muito cedo, e existia uma alta mortalidade, o que devia-se primordialmente às precárias condições de higiene, às guerras e à fome. As pessoas viveriam menos, porque elas não tinham tratamento de saúde, morriam inclusive de gripe. A segunda fase, que é a chamada fase de crescimento rápido, essa fase caracteriza-se por elevadas taxas de natalidade, baixas taxas de mortalidade e grande crescimento populacional. É muito importante você salientar aqui que tanto nos países desenvolvidos quanto nos subdesenvolvidos, o crescimento demográfico resultou principalmente na redução da mortalidade. Tudo bem? A primeira fase a gente viu, dividiu-se em 2 fases a primeira. A segunda fase tem 2 particularidades, nos países desenvolvidos e nos países subdesenvolvidos. Os desenvolvidos iniciaram essa fase com a Revolução Industrial. Veio as máquinas, ou melhor dizendo, vieram as máquinas que contribuíram para a melhoria das condições higiênico-sanitárias, o desempenho médico hospitalar e para o aumento da produção de alimentos, de modo que a redução da mortalidade se deu de forma gradativa e em um grande intervalo de tempo. Já nos países desenvolvidos, os países que atualmente encontram-se ainda nessa fase, iniciaram essa etapa após a Segunda Guerra Mundial. A diminuição da mortalidade foi muito grande e rápida, pois já se conheciam as técnicas a serem utilizadas. A terceira fase é a chamada fase de baixíssimo crescimento ou estagnação. É caracterizada pela ocorrência de baixas taxas de natalidade, de fecundidade, em torno de 1,5 filho por mulher, e de mortalidade, o que resulta em níveis muito baixos e até mesmo estagnação do crescimento demográfico. As causas são as mais diversas, Urbanização, aumento da escolarização, incorporação da mulher ao mercado de trabalho. Esta fase ela vai caracterizar o quê? É o fim da chamada transição demográfica.
Os países desenvolvidos já se encontram nessa fase, com taxa de crescimento próxima de zero, algumas sendo até negativas. O que interessa para nós é assim, em termos de teorias demográficas que a gente tem, né? Que tipo de teoria? Como é que esse crescimento demográfico foi, ao longo do tempo, explicado a partir de teorias? Então surge a primeira teoria de Malthus, Thomas Malthus. É a mais conhecida. Thomas Malthus expôs em sua famosa obra um ensaio sobre o princípio da população. A teoria de Malthus se baseava nos seguintes princípios. Primeiro, caso não seja detida por obstáculos, alguma guerra ou epidemia, a população tende a crescer segundo uma progressão geométrica, 2, 4, 8, 16, 32, duplicando a cada 25 anos. O segundo princípio seria os meios de subsistência, que seriam os alimentos. Na melhor das hipóteses, só pode aumentar segundo uma progressão aritmética, 2, 4, 6, 8, 10. Então ele propunha uma erradicação da pobreza e da fome por meio de uma política antinatalista, para evitar o caos mundial, porque ele achava que a comida não daria para todos. O que a gente viu ao longo do tempo, que haveria um erro, né? Que Malthus não considera a mecanização da agricultura como um fator importante para você pensar em crescimento, né? Em manter essa situação que acabaria não tendo comida para todo mundo. Já existe, depois de Malthus, os neomalthusianos. Eles falam da explosão demográfica que, após a Segunda Guerra Mundial, ressuscitou as ideias de Malthus. Mas vejam bem, os neomalthusianos, ou chamados alarmistas, aprimoraram a teoria adotando novas posturas. Primeiro, atribuíam a culpa pela situação da miséria dos países subdesenvolvidos ao acelerado crescimento populacional. Concordavam também que a agricultura era capaz de produzir alimentos suficientes para todos. Porém, defendiam programas rígidos e oficiais de controle de natalidade. Concordando com esses alarmistas, alguns países como a Índia, Egito e o México passaram a investir mais em políticas demográficas do que em políticas econômicas para resolver o problema da pobreza e da desigualdade, claro. Entretanto, qual a consequência? Não obtiveram os resultados esperados. Já a teoria reformista, ou chamada marxista, ela vai em oposição aos neomalthusianos, que consideram a própria miséria causa do acelerado crescimento demográfico. Os reformistas propõem uma melhor distribuição de renda e de alimentos, o que aumentaria a escolaridade que ocasionaria num planejamento familiar espontâneo e, consequentemente, uma queda da natalidade e do crescimento populacional. Então, na teoria malthusiana, você tem Thomas Malthus, século XVIII e XIX, presente Revolução Industrial, onde ele diz que nos países que se industrializavam, a produção de alimentos aumentou, e a população que migrava do campo encontrava na cidade uma situação socioeconômica e sanitária muito melhor. Assim, essa mortalidade se reduziu e os índices de crescimento populacional se elevaram. Malthus desconsiderou as possibilidades de um aumento da produção agrícola com o avanço tecnológico. Podemos concluir que se há fome no mundo e no Brasil hoje, não é por causa que falta alimentos ou que tem muita gente, mas existe um problema grave chamado má distribuição e destinação dos mesmos. A gente viu muito bem isso, né, com a crise dos alimentos no ano passado. Os neomalthusianos, a partir de 1950, com o fim da Segunda Guerra Mundial, vêm com as ideias de surgimento de novos países independentes africanos e asiáticos e conquistas na área da saúde, como a produção de antibióticos e de vacinas contra uma série de doenças. A revolução médico-sanitária ela é considerada igual a uma acentuada redução das taxas de mortalidade. Com isso, o que vai acontecer? Há uma diminuição da mortalidade e a manutenção das altas taxas de natalidade que resultam num grande crescimento populacional, que atingiu seu apogeu na década de 60 e ficou conhecido como explosão demográfica. Uma população que é numerosa seria um obstáculo ao desenvolvimento, e isso levaria ao esgotamento dos recursos naturais, ao desemprego e à pobreza. Para evitar o risco, propunham a adoção de políticas de controle de natalidade, que se popularizaram com a denominação de planejamento familiar. Nessa imagem que você tem à esquerda, observamos um folder de uma campanha governamental de planejamento familiar. Já os reformistas ou marxistas são seguidores de Karl Marx. Portanto, eles vão criticar principalmente a questão capitalista, né? Então, a causa da superpopulação é o modo de produção capitalista e que a sobrevivência do capitalismo como sistema exige um excesso relativo da população. A miséria como a principal causa do acelerado crescimento populacional. E aí entra aquela coisa, a miséria leva ao crescimento populacional ou o crescimento populacional é que leva para a miséria? Existe uma necessidade, segundo os reformistas, de reformas socioeconômicas que permitam a melhoria do padrão de vida da população mais pobre.
Transição demográfica, quando a gente fala sobre transição demográfica, é que a ideia principal dessa teoria, já de 1929, é que todo país em algum momento da sua história chegaria a um equilíbrio populacional, pois haveria redução das taxas de natalidade e de mortalidade da sua população. Qual o conceito de transição demográfica? A transição demográfica foi proposta pelo americano Warren Thompson em 1929. O termo original era Demographic Transition Model, que você traduz como você quer, mas assim, a grosso modo, para estudar, né, seriam as modificações que acontecem nas populações humanas desde o período das altas taxas de nascimento, que é a natalidade, e altas taxas de mortalidade, para um período conhecido como baixa taxa de nascimento e baixa taxa de mortalidade. Thompson já parte do princípio de que as taxas de nascimento e de mortalidade nunca foram constantes no tempo, e que existem leis ou regras gerais que se aplicam a todas as populações, que seriam as fases da transição demográfica. Esse demógrafo americano estipulou 4 fases: pré-moderna, moderna, industrial madura e pós-industrial. A fase 1, ou chamada pré-moderna, ela acontece em sociedades rurais, com taxa de natalidade e mortalidade altas. Existe uma oscilação rápida da população dependendo de eventos naturais, como por exemplo uma seca prolongada, doenças. Como consequência, há uma grande população jovem. O Brasil, essa fase foi ultrapassada, mas ainda é a fase de vários países da África, por exemplo. Na fase 2, ou chamada moderna, estão as sociedades onde houve melhora nas técnicas agrícolas, maior acesso à tecnologia e educação. Nesse momento, as taxas de mortalidade caem rapidamente devido à maior oferta de alimentos e de condições sanitárias. Como consequência, há aumento da sobrevida e redução das doenças infectoparasitárias. Por outro lado, existe um aumento da taxa de nascimento com o aumento da população. Essa fase também já foi praticamente ultrapassada no Brasil, ainda bem, e somente em algumas áreas do país se observa aumento na natalidade. Um exemplo de país da fase 2 é a China. A mortalidade caiu, mas a natalidade ainda não. A fase 3, ou chamada industrial, ela é a madura. É caracterizada pela urbanização, acesso à contracepção, melhora da renda, redução da agricultura de subsistência, melhora da posição feminina na sociedade e queda da taxa de nascimentos. Em consequência, um número inicial grande de crianças, cuja proporção cai rapidamente porque há aumento na proporção de jovens e que ficam concentrados em cidades, com o decorrente aumento da violência juvenil. O saldo desse período é a tendência à estabilização da população. O Brasil está no ciclo final dessa fase, já próximo do seguinte, que seria a fase 4, ou a chamada pós-industrial. É um momento de taxas baixas de natalidade e mortalidade, e com taxas de fecundidade que ficariam abaixo da taxa de reposição populacional. Há 3 consequências: aumento da proporção de idosos, encolhimento da população e necessidade de imigrantes para trabalhar nos empregos de mais baixo salário. É uma situação bastante comum lá na Europa, Itália, Portugal. O Brasil, em São Paulo, é um exemplo típico dessa situação, a presença de imigrantes bolivianos trabalhando aqui no país. Alguns conceitos são importantes que você saiba de população. Primeiro, o PA, população absoluta, é o número total de habitantes de um lugar, país, cidade ou etc. DE significa densidade demográfica, é o número de habitantes por quilômetro quadrado. Para obtê-lo, basta dividir a população absoluta pela área da região analisada. Existe também a taxa de nascimento, TN, é a relação entre o número de nascimentos ocorridos em um ano. Uma taxa de natalidade de 30% por 1000 significa que nasceram 30 crianças vivas para cada grupo de 1000 habitantes em um ano. TM, taxa de mortalidade, é a relação entre o número de óbitos ocorrido em um ano e o número de habitantes, a mortalidade geral. Além disso, nós temos nesse tipo de mortalidade a mortalidade infantil, que é o número de crianças mortas antes de completar um ano de vida para cada grupo de 1000 crianças com menos de um ano de idade. Essa taxa é de um importante valor, é um importante indicador do nível de desenvolvimento socioeconômico dos diversos países do mundo. Existe o crescimento vegetativo, que é a diferença entre as taxas de natalidade e de mortalidade. Não inclui estrangeiros residentes no país. Existe a taxa de fecundidade, que é o número médio de filhos por mulher em idade de procriar, que por convenção tem-se entre 15 e 49 anos. Temos também a taxa de expectativa de vida, não podemos esquecer, Consiste no índice que expressa a quantidade de anos que vive em média a população. Esse é um índice muito utilizado para indicar, para fazer uma análise do nível de desenvolvimento dos países,
Lembrem daquilo que você chama de IDH, né? Índice de Desenvolvimento Humano. Estrutura da população. Trata-se da composição de população em relação a fatores como etnia, que é chamada estrutura étnica, idade e sexo, que é a estrutura etária, e ocupação profissional. Em alguns casos a gente vê isso aí, a população economicamente ativa e população economicamente inativa. A estrutura étnica nos dá a distinção dos indivíduos pela cor, através da classificação geral das raças, branca, negra, amarela e mestiça. E é ainda um fato muito controverso, né? Hoje em dia emprega-se muito mais o termo etnia do que raça, uma vez que a primeira expressa não só a cor, mas sobretudo a cultura de um determinado grupo étnico. O Brasil é um país caracterizado pela grande miscigenação de grupos étnicos, seja essa advinda de amarelos nativos indígenas, ou dos brancos europeus, dos negros africanos e ainda dos mestiços, né? Até hoje, a determinação do grupo étnico a qual pertence ou da cor simplesmente da pessoa é tarefa nada fácil a ser tratada, né? Principalmente porque a população apresenta uma grande miscigenação e cada um se auto-identifica, né? Se identifica com algum tipo dessas particularidades da etnia. Numa estrutura etária, você compõe ela através de uma coisa chamada gráficos, sob a forma de pirâmides etárias, como nós vemos aqui. As principais bases ou os principais elementos de uma pirâmide são a base, que é a parte inferior, representada com a população jovem, o corpo, que é a parte intermediária, representando a população adulta, e o cume, ou ápice, que é a parte superior, representando a população idosa. Ela tem o eixo das ordenadas, que é o grupo ou faixas de idades, e o eixo das abscissas, quantidade de pessoas em valor absoluto ou percentual. Considera-se para efeito de faixa etária dos 0 aos 19 anos população jovem, de 20 a 59 anos população adulta, acima de 60 anos população idosa. Daí a origem da expressão terceira idade, voltada para a população idosa. As pirâmides de países jovens, não esquecendo um detalhe, né? Toda a pirâmide, quando você olha de frente, como você está olhando agora para o computador, a direita sempre é a parte das mulheres, o lado esquerdo sempre é a parte dos homens. As pirâmides de países jovens, ou seja, onde há uma elevada proporção de jovens em relação aos demais segmentos, apresentam uma base larga e o cume é estreito, demonstrando baixo número de idosos. Esse formato de pirâmide caracteriza a estruturação da população da maior parte dos países subdesenvolvidos. Muita gente nascendo, pouca expectativa de vida, né? Tranquilo. Por sua vez, os chamados países velhos são aqueles cuja estrutura etária configura uma pirâmide de base mais estreita, configurando a baixa porcentagem de jovens, e o cume mais largo, tendo em vista a grande proporção de idosos. O formato da pirâmide etária vai sofrer modificações estruturais, em função da evolução demográfica dos países, a qual se encontra interligada no estágio socioeconômico vigente, né? Quando ocorre o desenvolvimento de um país, verifica-se um gradativo estreitamento da base da pirâmide, e alarga tanto do corpo quanto o ápice. Isso decorre em razão da redução da natalidade e o aumento da expectativa de vida. Em termos de sexo, né, a gente já falou isso aqui, na pirâmide etária os homens são representados à esquerda e as mulheres à direita. Então o eixo vertical representa as idades e o eixo horizontal representa o número de habitantes. Essas são as chamadas pirâmides etárias que servem para a gente analisar qualquer tipo de prognósticos, né, de trabalhos em cima da demografia.